pessoal, apesar de não estarmos com nossas aulas presenciais, mas os estudos não pararam, então eu tive que reinventar minhas aulas. E olha o que eu aprendi! Então, no mundo onde o challenge está em alta, eu não poderia começar minha primeira aula online na turma de vocês de outra maneira. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e bora lá! Solta a vinheta! Olá, galerinha estudiosa do meu coração! Hoje iremos estudar um assunto específico da nossa disciplina de língua portuguesa, denominado variações linguísticas. Vocês, alunos do primeiro ano, já tiveram contato com este conteúdo, mas esse momento eu reservei para que a gente fizesse uma revisão de esclarecimento, para posteriormente nós desenvolvermos algumas atividades sobre o assunto. Então, como vocês já sabem, como já foi apresentado nas nossas aulas presenciais, nossa língua portuguesa, embora nós tenhamos um conjunto de regras e normas que regem a nossa língua, que dizem como deve ser o padrão da nossa língua, com base nas regras de gramática. Nós temos uma gramática para determinar algumas regras, mas embora nós tenhamos, vocês sabem que a nossa língua ela varia. E isso não é uma característica apenas da nossa língua portuguesa. Todas as línguas elas apresentam uma variação que vai se basear em alguns aspectos, mas eu vou trazer mais especificamente para a língua portuguesa, que é o nosso objeto de estudo. Então, como nós já sabemos, embora ela tenha esse conjunto de regras, ela é mutável, ela varia conforme alguns aspectos, e são esses aspectos e o que isso gera é que eu quero apresentar para vocês. Com a nossa aula de hoje, ao final, eu espero que vocês estejam esclarecidos mais ainda do quanto esses elementos, do quanto alguns aspectos podem influenciar na maneira como nós falamos, e que principalmente, a partir de hoje, você possa ser um dos que venha a combater o preconceito linguístico e a gente possa acabar com essa ideia de que alguém fala correto e que alguém fala errado. O estudo da variação linguística é isso, é você ser consciente que, embora a gente tenha um conjunto de regras apresentado pelos gramáticos, mas nós temos que entender as situações que levam o falante a usar palavras, usar um sotaque de determinada maneira. Então, para isso, nós vamos ver aqui quais são as influências que a língua sofre e qual é a variação linguística que essa influência gera. E também eu vou apresentar para vocês um macete, uma diquinha, porque além das denominações mais comuns que nós ouvimos falar sobre variação linguística, existem outras denominações referente a cada uma delas, mas que não são muito usadas. E eu quero preparar vocês para qualquer situação relacionada ao assunto de variedades linguísticas. Então, como são nomes que não são muito comuns, como esses, eu vou dar uma dica que, caso você tenha interesse, você pode agilizar, otimizar o seu conhecimento sobre esse assunto. Então, pessoal, tá aqui um quadrinho com as influências que a língua pode sofrer e a variação que a que cada influência dessa corresponde. Como vocês podem ver, a língua pode variar conforme o tempo. O tempo pode ser uma influência na maneira como nós falamos, a região, o grupo social e a situação. Como assim? Nós precisamos ser conscientes que existem palavras que há muitos anos fizeram parte do nosso vocabulário, que hoje elas não são mais utilizadas. Hoje elas
elas caíram em desuso e que por essa situação são antiquadas. Então, quando isso acontece, significa que essa palavra sofreu uma variação histórica. Exemplo, a palavra coisa. Hoje nós falamos dessa maneira, mas antigamente ela era falada como cousa. Então, isso significa que essa palavra sofreu uma mudança com o passar do tempo e caiu em desuso. Isso pode ser com base em uma palavra ou até mesmo expressões, frases, que nós precisamos ter essa consciência de que o tempo pode influenciar na maneira como nós falamos. Uma outra influência, e essa é uma das mais claras, é saber que o lugar influencia na maneira como nós falamos. E isso vocês já devem ter percebido, a questão dos sotaques. E o que eu quero ressaltar? Claro que morar em regiões diversas vai fazer com que o convívio com aquela localidade vai fazer com que a gente fale daquela maneira, de uma maneira específica, que representa aquele local, aquele lugar, aquela região. Mas eu quero que vocês sejam conscientes de que essa variação geográfica, que é quando esse fenômeno acontece, que a língua muda de região para região, essa região não precisa ser tão distante para que esse fenômeno de variação geográfica aconteça. Nós podemos ter uma localidade vizinha nossa, uma comunidade pequena, vizinha nossa, que tem um jeito peculiar de falar, diferente do nosso. Então nós temos que considerar que além do tempo, o lugar, a região, também pode influenciar na maneira como nós falamos. E isso nós damos a essa situação o nome de variação geográfica ou regional. Um outro ponto é a gente ter que considerar que o grupo social no qual nós vivemos pode e influencia bastante na maneira como nós falamos. E a partir daí eu posso citar inclusive gírias, que as gírias elas indicam o grupo ao qual o falante pertence, os jargões, que a gente pode identificar aqui a uma linguagem técnica e perceber de que especialidade aquela pessoa é. Como, por exemplo, se eu chegar para um aluno meu e falar que ele precisa fazer uma traqueostomia, que ele perguntar se ele tem cefaleia, ele vai se sentir confuso, porque não é uma palavra do ambiente social dele. São expressões típicas de uma determinada classe profissional, do ramo da medicina, vamos dizer assim, no ramo da enfermagem. Pessoas desse mundinho de enfermagem, de medicina, saberiam direitinho o que seria isso. Então, jargões, gírias, são exemplos de como a fala pode nos influenciar. E aqui entra também a questão da escolaridade. Se uma pessoa não teve acesso à escola como você teve, o ambiente em que ela vive, o meio social em que ela vive, vai influenciar na maneira como ela fala. E aí pode acontecer, da maneira como ela fala, não ser tão agradável ao seu ouvido, já que você teve a oportunidade de estudar. Então, alguns, falando de gramática, pessoas que vivem em uma zona rural, bem distante, que não tiveram acesso aos estudos, com certeza essa maneira de falar vai ser diferente da pessoa que teve acesso a uma zona urbana, industrializada, com acesso às melhores escolas da cidade. Então tudo isso deve ser levado em consideração, que a idade, a classe social, o grupo ao qual a pessoa pertence pode e influencia na maneira como a pessoa fala. E isso gera a variação sociocultural. É reconhecer que a sociedade e a cultura podem determinar a maneira como nós falamos. E por último, e não menos importante, nós precisamos considerar também que a situação que nós estivermos vivenciando também pode influenciar na maneira como nós falamos. Por exemplo, de maneira bem resumida, eu gosto de apresentar que situações formais exigem uma linguagem formal e situações informais exigem uma linguagem informal. É isso que eu quero deixar claro para vocês.
Por exemplo, você está numa praça conversando entre amigos. A maneira como você fala é totalmente diferente da linguagem que você vai utilizar na apresentação de um trabalho de conclusão de curso, na participação de uma entrevista para contratação em um emprego. Então, a maneira como você vai falar nessas situações são totalmente diferentes. Você vai adequar a sua fala conforme a situação. E, resumidamente, situações formais exigem uma linguagem formal e situações informais exigem uma linguagem informal. E isso é fruto da linguagem situacional. O nome já diz tudo. Pela própria denominação de todas elas, é fácil da gente identificar que aspecto pode influenciar. Por exemplo, é fácil lembrar que a histórica é a que é influenciada com o passar do tempo, geográfica, a que é influenciada conforme o lugar, o espaço geográfico, a sociocultural, o nome dá a ideia, a sociedade e a cultura influenciam, e situacional, situações formais e situações informais. Um detalhe que eu quero esclarecer também é a diferença entre a linguagem falada e a linguagem escrita, que faz parte do nosso estudo também, para mostrar que ela varia. A linguagem falada, ela é espontânea, acontece naquele exato momento e você pode até se preparar para falar algumas coisas, mas nem tudo que você preparou anteriormente você vai falar da maneira como você havia preparado, porque ela é espontânea. Acontece assim no momento. Diferente da língua escrita, que ela é elaborada, ela é preparada anteriormente para que ela aconteça. Um exemplo que pode nos diferenciar, nos ajudar, conversas de WhatsApp. Uma coisa é você mandar um áudio, que é a língua falada. Outra coisa é você mandar uma mensagem escrita em que você vai poder ter o cuidado de corrigir alguma coisa e adequar da melhor maneira. Então, só lembrando aqui, que é uma maneira mais resumida de falar sobre o nosso assunto, a divergência entre norma padrão, norma culta e a adequação linguística. Por exemplo, nós reconhecemos que nós temos um conjunto de regras chamado de norma padrão, norma culta. Quando nós seguimos as regras de gramática, nós seguimos a norma padrão, norma culta, mas que nós temos que entender essa adequação linguística que algumas situações vão exigir. E a partir daí nós estaremos combatendo o preconceito linguístico e acabando com a história de certo e errado. E aí, uma das coisas que eu gosto de enfatizar é a questão do acesso à escola, que faz parte do grupo social. Eu gosto de dar o exemplo com os seus pais. Muitas vezes a maneira como você fala pode ser diferente da maneira como seu pai fala, porque ele pode não ter tido acesso à escola da mesma maneira que você teve. Ou então, a exigência que eu posso ter perante você, que eu posso fazer com relação ao uso da língua com você, eu já não posso fazer com os seus pais justamente por essa diferença. Você está em sala de aula e o seu pai pode não ter acesso à escola como você teve. Sobre a dica, gente, existem outras denominações que se referem às variações geográficas, mas elas são pouco usadas. Mas, por serem pouco usadas nas nossas atividades, não faz com que me convença a não apresentar para vocês, que é o fato de existir a variação diatópica, diacrônica, diastrática e diafásica. Cada uma delas se relaciona com isso aqui. Mas como são nomes incomuns no nosso dia a dia, eu tenho esse macete para apresentar para vocês. No caso, o macete que eu vou apresentar é só levando em consideração, por enquanto, essas letras em vermelho. Então, sempre que você sentir dúvida sobre o que cada um se refere, você diz na sua cabeça: tolu, crotem, traclá, fazi. Vocês devem estar achando assim, que louco. Eu faço isso em sala de aula com vocês e vocês ficam com essa cara, que louco, que louco é isso. Mas se você tiver interesse, vai ser muito mais fácil você aprender isso aqui. Tolu, crotem, traclá, fazi. E o que é que isso significa? Tolu significa que a diatópica é a que sofre influência de lugar. Qual é a variação linguística que sofre variação de lugar? A geográfica.
Então, nesse caso, estamos nos referindo a ela. Dizer diatópica é a mesma coisa que dizer variação geográfica. Diacrônica, considerar o cro e o tem. Diacrônica é entender que a língua muda conforme o tempo. E isso a gente lembra direitinho que se refere à variação histórica, a que sofre mudança com o tempo. Então, histórica e diacrônica são sinônimas. Diastrática, considerando o tra e o clá. Diastrática é a que vai se basear vai ter que considerar a classe social, o grupo social ao qual o falante pertence. E aí a gente vai lembrar do grupo social que se refere à variação sociocultural. E por último, diafásica, o fá e o zi. Diafásica é uma dica para eu lembrar o fá é uma dica para eu lembrar do diafásica e que ela se refere à situação. Mais uma vez, situações formais exigem uma linguagem formal e situações informais exigem uma linguagem informal. Por hoje, pessoal, é apenas isso que eu tenho para apresentar para vocês. Fiquem atentos, acompanhem as nossas postagens, façam as atividades e até a próxima. Um beijão!